Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, aqui é o Luiz. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como que as novelas, os seriados, trazem elementos de programação neurolinguística, fazendo com que você mude as suas atitudes, seus comportamentos sem perceber. E antes de entrar no conteúdo em si, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito, e também deixar o seu comentário. Tudo isso ajuda na relevância do vídeo e assim eu posso alcançar mais pessoas. Muito bem, não é de hoje que a indústria cinematográfica, a indústria das novelas, já entendeu que as pessoas elas conseguem se conectar através das emoções. E aí elas criam, essas indústrias criam diversas histórias, diversas tramas. E os diretores, os roteiristas e pessoas também que investem nessa indústria entendem que eles podem utilizar as novelas, os filmes, os seriados como uma ferramenta de engenharia social. Eles conseguem induzir padrões de comportamento, padrões de atitudes, padrões de decisões sem que as pessoas percebam. E isso faz com que a pessoa mude as suas atitudes perante a vida, perante diversas situações, sem perceber, de maneira inconsciente. Por quê? Porque as histórias se conectam de maneira inconsciente. Quando a gente assiste um filme, não é verdade que a gente se conecta com o personagem principal, seja ele um vilão ou seja ele um herói? De certo modo, a gente cria essa conexão. Por quê? Porque é algo puramente emocional. É como se fosse um sonho nosso. Quando a gente sonha, de certo modo, a gente cria um roteiro, cria uma narrativa. Muitas vezes, essa narrativa pode ser algo muito fora da realidade, porque quando a gente sonha, de certo modo, as coisas elas não se conectam. De repente, você pode sonhar que você está voando, de repente, você pode sonhar no mesmo instante que você está dirigindo um carro de Fórmula 1, ou então que você está visitando um outro país. Tudo isso acontece no sonho. E nós sabemos que tudo isso é um sonho de fato, por quê? Porque nós acordamos em algum momento. E diferente da nossa realidade concreta, em que nós estamos acordados, quando nós estamos assistindo um filme, nós temos mais ou menos a mesma sensação. O nosso cérebro vai entrar nessa mesma frequência, onde nós vamos colocar a nossa atenção, o nosso foco, e tudo aquilo, toda aquela trama, as imagens, toda a história vai entrar no nosso subconsciente. Então, as pessoas que assistem muito a novelas, elas tendem a repetir certos padrões, certas falas, certos olhares, toda aquela expressão que realmente os atores, os personagens trazem. Essas pessoas que assistem muito isso, acabam então incorporando isso de maneira muito profunda, sem que elas percebam. E aqui existe, então, o que eu falei no início do vídeo, alguns elementos de programação neurolinguística, através da linguagem, da repetição contínua, da emoção, dos estímulos conhecidos como âncoras, que são justamente qualquer estímulo que desencadeia uma atitude, um símbolo, seja um som, uma imagem que faz com que a pessoa seja despertada naquele momento sem que ela perceba, então cria aquele padrão automático de comportamento, uma vez que a pessoa, quando tem uma intensidade emocional muito alta e esse estímulo é repetido por várias e várias vezes, então se instala essa âncora, se instala esse gatilho que faz com que a pessoa reaja a certa situação de maneira inconsciente. Então isso acontece demais hoje em dia e muita gente então acaba reagindo nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, nas suas atitudes, como se fosse um personagem de uma novela, de um filme, enfim. É óbvio que existem filmes muito bons, inclusive eu até gravei há pouco tempo atrás sobre o filme Top Gun Maverick, que eu fui assistir no cinema, um filme fantástico, incrível, onde traz também um modelo de possibilidade, um modelo de superação, algo que pode ser incorporado, de certo modo, na nossa vida, quando a gente pega elementos que vão, de forma positiva, que vão nos ajudar, a gente pode sim utilizar esses elementos, mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que as novelas trazem certos padrões negativos de comportamento. Por quê? Porque
isso é uma forma de incutir ideias. Eu não sei se você já assistiu aquele filme com o Leonardo DiCaprio, Inception, em que né, a trama do filme acontece, os personagens, né, os atores, eles precisam inserir ideias na cabeça das pessoas, de algumas pessoas, através dos sonhos. Então elas conseguem mudar comportamentos, crenças, através do sonho da pessoa, né? Então, aqui a gente já percebe que esse elemento de pegar uma ideia, de pegar uma crença, né, e desenvolver toda uma história, toda uma trama, sem que a pessoa traga a ideia pronta, né, sem que você tente convencer alguém de maneira direta, mas sim, seja contando uma história, seja mostrando para ela como que ela sofreu na vida dela, né, como que a vida foi injusta para ela. Então, as pessoas, no caso das novelas, elas trazem tudo isso, fazendo com que as pessoas se vitimizem, né, percam tempo, no final das contas, porque, pelo menos para mim, né, se algumas pessoas que gostam de assistir novela, eu não tenho nada a ver com isso, eu apenas estou trazendo o meu ponto de vista, a maneira que eu entendo como as novelas servem, então, para essa engenharia social, né, fazendo com que as pessoas tenham reações automáticas e comportamentos e, principalmente, que elas sejam, de certo modo, um alvo de uma certa indústria, não só noveleira, né, vamos dizer assim, mas também de pessoas que financiam, né, essas ações. Porque os grandes né, capitalistas, enfim, existem pessoas interessadas em fazer com que as pessoas pensem de um mesmo modo. Ou seja, que as pessoas percam a sua individualidade. Por quê? Porque é mais fácil para os governantes, né, trazerem suas leis, os seus critérios, não de acordo com aquilo que está ligado à nossa liberdade, mas sim como forma de engenharia social, né, um controle social, porque quanto mais pessoas controladas, mais leis podem ser impostas, mais certas indústrias vão faturar mais, né? Existe até aquele ditado, basta você seguir o dinheiro, follow the money, né? Então, existe tudo isso, né? Não só as novelas, como eu disse, mas também a própria indústria cinematográfica. Hoje em dia, eu não sei se você percebeu, existe uma mudança nos filmes, trazendo diversas ideias, né, diversas ideologias, diferente dos filmes de antigamente. Então, hoje existe uma pauta, e se alguém diz que isso não é verdade, basta a pessoa pesquisar, existe uma pauta, sim, em que muita gente acaba seguindo essa pauta em nome seja de uma ideologia, seja através, né, de alguma coisa ali que a pessoa acredite, que ela talvez possa mudar o mundo, né, essas ideias assim. Então, as novelas, sim, elas têm esse elemento e a gente precisa ficar atento, porque sem que você perceba, você está tomando como modelo certos personagens, certos atores, né, que vão atuando daquela maneira, e seja principalmente comportamentos relacionados a comportamentos sexuais, né? Então, existe esse elemento e a gente precisa ficar atento para que a gente não caia nisso e, no final das contas, o nosso intelecto seja sequestrado, né, por seja intelectuais, grandes indústrias, a gente precisa ficar atento. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu quis trazer esse conteúdo porque eu acho que ele é importante, né? Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, de controle emocional, né, de tudo isso, de desenvolver o intelecto, é importante que a gente saiba quais são as armadilhas que estão aí para roubar o nosso foco. Porque, no final das contas, hoje em dia, todo mundo quer a nossa atenção, porque através da nossa atenção existe uma grande possibilidade de lucro e também de controle, não é? Então, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, deixo para você um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!